Boa tarde, gurizada! Mas que tal? Se encontramos de novo! Tarde ensolarada, matagal na volta, hein? Mato de eucalipto, coisa linda, hein? Que coisa bonita! Um sol bonito, finzito de tarde, um olhar de saudade a mirar na janela. Mirar na janela nada. Tomando um mate velho graúdo, coisa linda. Eu vou dar mais uma dica. Coisa boa, tia. Tá frio, ó, aí, tô de manga, ó. Tô de manga. Um friozinho, a gente aqui, né, tomando um mate aqui, na volta das casas. Mas, e aí eu digo assim, vou lá, resolvi fazer o quê? Vamos falar um pouquinho de português, né, tia? Falar um pouquinho de português? Hoje eu queria dedicar esse vídeo à minha sobrinha, né? A minha sobrinha que me pediu para fazer esse vídeo, né? A Ana Laura pediu para fazer esse vídeo a respeito de 3 conceitos. Nós vamos falar hoje é o quê? Frase, oração e período. A matéria que ela tá dando na escola. E eu digo assim, eu digo pra ela assim, que tu precisar, tu pede pro tio e o tio faz pra ti, né? Então hoje nós estamos aí falando sobre essas 3 coisitas aí, né? Frase, oração e o período. Hein? Não vai agora ficar sem saber. Agora até assim, mas a minha mãe não sabe. Bota a mãe pra ver o vídeo que vai ficar sabendo. Agora todo mundo vai ficar sabendo a respeito de frase, oração e período! Que beleza, né? Os meus alunos tudo sabem o que é isso, frase, oração, período, né? Agora vamos falar então para vocês também, né? Gente, não tem frescura de frase, oração, período. Não existe frescura, né? Eu queria mandar um abraço. Primeiro eu queria que vocês fossem lá no sempre me falam assim, mas professor tem que pedir para se inscreverem mais, tem que pedir para tocar o tal do sininho esse. Professor pede para curtir, dar likes, hein? Eu digo assim, então vai lá, gente, se inscreve, vai lá, dá uma cineteadinha lá no negócio, lá pega o sino e blim, lá, faz um likes, dá um like lá no vídeo, né? O professor vai ficar bem feliz e contente. Cada dia mais vídeo no canal, canal cheio de vídeo, né? Professor, tu é o melhor o quê? Para com isso, tia. Um monte de professor melhor que eu. Vamos metendo, né? Como diz um amigo meu, botemos não recuemos, botemos não recuemos. Vamos lá então. Vamos começar com o nosso primeiro conceito, tá? Primeira coisa nós vamos falar. Vocês têm que saber, a primeira coisa é o seguinte. Frase, oração e período, tá tudo mais ou menos dentro do mesmo esquema. Tá? Tudo mais ou menos dentro do mesmo esquema. Aliás, uma coisa leva a outra, né? Por exemplo, tá? Um período, ele pode ter dentro desse período, tá? Uma oração e também a frase automaticamente, tá? Então, uma coisa sempre leva a outra. Professor, mas eu achei que era isso ou aquilo ou aquele outro. Não. A gente tem que prestar bem atenção para saber o que é realmente, né? O que é essa frase, o que é esse período, tá? E o que é essa oração e o que é esse período, né? Aliás, o período, né? A oração ela pode ser a frase ela pode ser nominal. Pera um pouquinho, tá voando as coisas tudo aqui, tchê. A frase ela pode ser nominal ou verbal, né? E o período ele pode ser simples ou composto, tá? Então, na verdade, aí nós vamos estudar não somente 3 coisas, nós vamos estudar aí 5 coisas. Mas é tudo muito simples, meus queridos. É tudo muito simples,
né? Com o professor Juliano tudo fica simples, tudo fica legal, tudo fica numa boa, tudo fica tranquilo, né? Tudo fica legal. Então vamos lá então. Gente, frase. Todo e qualquer enunciado que ele tiver um sentido completo é uma frase. Ah, professor, mas se tiver verbo é frase? É. Se não tiver verbo também pode ser uma frase. Pode ser uma frase. Por exemplo, tá? Vou te dar um exemplo de frase sem verbo. O cara ir lá e falar assim, ó, socorro! 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 É um verbo? Socorro? Não. Mas ele tem um sentido completo, essa frase, só escrito assim, ó, socorro. Tem sentido completo? Claro que tem! Então é uma frase. É uma frase. Esse enunciado, ele tem um sentido completo? Tem. Socorro. Tá pedindo socorro, tem um sentido, né? Então, ele é uma frase, tá? Agora eu vou dar mais um exemplo, tipo assim, ó, uma coisa assim, ó. Silêncio! Silêncio! Tem sentido completo? Tem. Tem sentido completo. O que é isso que tá aqui? O negócio tá até sujo na minha cara. Não, não é sujeira. Acho que é um bicho que me picou. Aí. Silêncio! Tem um sentido completo? Se eu falar pra ti assim, ó. Silêncio! Tem sentido completo? Claro que tem. Mas silêncio é um verbo? Não é um verbo, tá? Mas, professor, se não tiver verbo, pode ser frase? É uma frase. É um enunciado, frase. Enunciado que tem o sentido completo. Pode ter verbo ou não, tá? Aí tá a diferença. A frase que não tem verbo, ela é uma frase nominal. A frase que não tem verbo é uma frase nominal. E a frase que tem verbo, espera um pouquinho, eu tô olhando lá, que a minha guriazinha saiu de motoquinha, tá lá longe andando de motoca. Olha lá. A gente veio aqui para tirar ela um pouquinho dentro de casa, para dar uma volta de motoca. A guria tá lá diante de motoca, ainda bem que a mãe dela tá junto. E aí não fica me tirando a atenção aqui. E eu posso falar sobre frase, oração e período. Foi por isso que eu resolvi falar, porque elas deram uma voltita e eu digo assim, vou aproveitar para fazer um vídeo para esses loucos. Aí, vai aproveitar para fazer um vídeo para esses loucos aí, né? Então vamos lá, gente. Essas frases, então, as duas que eu falei, tanto silêncio como socorro, tipo assim, ó, nome de coisa, nome é muito legal, né? Por exemplo, eu vou falar do Harry Potter, que eu gosto. Do Harry Potter. Olha lá, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Tem verbo? Não, não tem verbo. Se não tem verbo, né, é uma frase nominal. Agora, por exemplo, o exemplo de uma frase verbal. Vamos lá de novo? Vamos pro churrasco de novo? Vamos lá. Juliano comeu o churrasco. Juliano comeu o churrasco. Tem verbo? Tem. Comeu. Comeu. Né? Comeu é o verbo. Né? Se comeu é verbo, então nós temos, e tem somente esse verbo aí, nós temos o que? Uma frase verbal. Nós temos aí uma frase verbal. Gente, para você estudar a frase oração e período, vocês têm que saber uma coisa primeiro aí, né? A questão, o que é o verbo, né? O verbo é ação que o sujeito faz, é uma ação, tá? Pode ser também um fenômeno da natureza, né? Mas ele é uma ação, a maioria das vezes aí, tá? E vocês têm que saber também o conceito de quê? De locução verbal, né? Locução verbal, o que são? Eles são dois verbos que eles expressam somente uma ação, né? Por exemplo, assim, as palavras assim, ó, estou pensando, né? Estou pensando, a ação é de pensar, mas tem dois verbos, o verbo estar e o verbo pensando, mas o que expressa é somente o verbo pensar. Daí estou pensando, estou pensando muito, tem somente o quê? Está expressando somente uma ação, né? Estar pensando, né? Por exemplo, outro aí, tipo assim, ó, tinham comido, sabe? Tinham comido. A expressão a ação é do verbo comer, tá?
O tinham comido, a gente tem muita mania de falar isso daí na nossa fala. E isso aí se chama locução verbal. É mais de um verbo, mas expressa somente uma ação. Então tem que se ligar. Tem que se ligar por quê? Porque dependendo, a frase, ela não vai ter somente um verbo, ela vai ter dois verbos, mas expressa somente um. Então aí nós temos que contar somente como um verbo aí. Tá certo? Seguimos então no nosso esquema aí, tá? Então a frase ela é um enunciado que tem um sentido completo, tá? E ela pode ser frase nominal, quando essa frase não tem verbo, e a frase verbal, quando tem verbo, né? Quando tem um verbo aí, né? Mas tem que ter pelo menos um verbo para ser frase verbal, tá? A oração é diferente, tá? Porque a oração é a frase, tá? Que ela se organiza em torno de um verbo. Sempre quando tiver uma frase, tá? Que tem um sentido completo e ela tá pelo menos, ela tá se organizando na volta daquele verbo, nós temos uma oração, tá? Nós temos uma oração. Sempre quando nós tivermos, nós temos uma oração. Mas então, professor, a oração é uma frase? Claro que é uma frase. Mas ele é uma frase o quê? Uma frase verbal. Sempre a oração ela vai ser uma frase verbal, porque ela tem que girar em torno desse verbo, girar em torno de um verbo, tá? Então, professor, Juliano comeu o churrasco, é uma oração? Sim, ela é uma oração e ela é uma frase verbal também. Pá, professor Juliano, que legal! Bah, então isso aí eu não sabia disso aí, mas agora tu tá sabendo, tá? Ou pode ser em cima também de uma locução verbal, por exemplo, Juliano tinha comido um churrasco. Pô, tinha comido, é uma locução verbal, mas ela expressa somente uma ação. Então, ela é também essa oração. Bah, isso agora ficou bem legal, professor. Ah, por exemplo, assim, ó, vou comprar a carne. O verbo é o quê? Comprar. Tem somente um verbo? Tem somente um verbo, né? Quer dizer, tem dois verbos, mas é uma locução verbal. Vou comprar a carne, tá? Mas ela tem a ação de um verbo, que é o de comprar. Então nós temos o que aí? Uma oração, tá? Uma oração, tá? Expressa na volta de um verbo ou de uma locução verbal, certo? O período, ele é um pouquinho diferente, mas expressa mais ou menos a mesma coisa. Não se preocupem, gurizada medonha, tá? O período, gente, é o seguinte. O período ele pode ser simples ou ele pode ser composto, tá? O período simples, ele apresenta uma única oração. Apresenta uma única oração. O período simples apresenta uma única oração, tá? Então, professor, se eu falar Juliano gosta, ou falar assim, ó, gosto de churrasco, tá? Tem somente um verbo. Tem, né? Então é uma frase verbal. Ao mesmo tempo, ele também é uma oração. E ao mesmo tempo, por ter somente um verbo, ele é um período simples. Então, gosto de churrasco, ou Juliano gosta de churrasco, ele só tem um verbo, ele é um período simples, por ter somente um verbo. Ele é uma oração, porque a frase gira em torno do verbo, tá? E ele é uma frase verbal também, porque ela é um enunciado que tem sentido completo e ela tem um verbo. Então a frase verbal, ele é uma oração e ele também é uma oração simples, é um período simples. Tá chegando agora onde que eu quero, né? Professor, se o período simples ele tem somente um verbo, então o período composto ele tem mais de um verbo? Sim. Sempre quando o período, tá, for composto de mais de uma oração, de duas ou mais orações, nós temos aí um período composto. Mas, professor, como é que eu vou saber quantos períodos tem? Quantas orações tem? Conta pelos verbos. Mas até onde que vai no período? Ele vai até o ponto final. Quando tiver um ponto final, ali acaba o teu período, tá? E aí tu vai contar quantas orações tem. Se esse período for somente de uma oração, ele é um período simples.
Se ele tiver mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo, tá? Com mais frases de enunciado completo, mais frases verbais, nós vamos ter aí um período composto. Composto, né? E ele é composto de quê? De mais de uma oração. Cada vez que tu tem um verbo, tá? E tu tem um enunciado completo, tu tem uma frase verbal, tu tem uma oração. E o período, ele é composto ou de uma oração ou de mais de uma oração. Se ele é mais de uma oração, nós temos aí um período composto. Se ele é somente de uma oração, nós temos aí um período simples. Tá de boa? Tá de boa? Entendeu agora? Entendeu? Né? Meus amores, eu vou dar um exemplinho só para vocês aí de período composto, né? Gosto de churrasco, vírgula. Vou comprar uma carne. Gosto de churrasco. Primeiro verbo, gostar. Gosto de churrasco é a minha primeira oração. Vou comprar uma carne, né? Vou comprar, nós temos aí uma locução verbal, né? São dois verbos com o valor de uma ação somente. Vou comprar uma carne, né? Nós temos aí a nossa segunda oração, então nós temos um período composto de duas orações, nós temos aí um período composto, tá? Se inscrevam, dá o likes aí, tá? Cineteia o bagulho lá. Nós estamos juntos. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Uma boa tarde. E tamo junto, gurizada medonha!